Boa noite, irmãos. Então, sejam muito bem-vindos a esta casa, sintam-se acolhidos por ela. E hoje, então, coube a mim falar do capítulo de número 18, cujo título é Muitos chamados e poucos os escolhidos. Esse capítulo ele começa com uma parábola, que é o festim das bodas, de núpcias. Então, é uma história de um rei que faz todo o festim de núpcias do seu filho, e num primeiro momento ele chama os convidados. E num segundo momento, esses convidados, eles não vêm, né? Mesmo sendo chamados para estarem na festa, não vêm. Num segundo momento, então, ele diz para o seu empregado, vá até as encruzilhadas e convide tanto pessoas boas quanto pessoas más. E nesse ínterim, a gente pode ver que são parábolas que Jesus contava e que tinham um significado, né? É meramente ilustrativa essa parábola para que as pessoas da época de Jesus pudessem entender, compreender o que ele falava. Então, esses convidados que ele fala no início era o povo hebreu, que era o povo que foi convidado realmente para a boa nova de Jesus, mas que se negou. E o povo hebreu, ele era o único povo monoteísta, que significa que acreditava em um só Deus. Então, também tinha feito o povo que queria ser feita aliança com Deus, no primeiro momento Moisés e depois Jesus, mas que não aceitou aquele convite. E depois essa boda, ela fala de quem veste a túnica nupcial. E isso a gente pode entender também de uma forma ilustrativa, que Jesus falava que essa túnica, na verdade, é você se vestir de pureza e poder compreender a palavra de Deus e seguir essa palavra de Deus na sua totalidade, na sua pureza. Então, esse momento que esse capítulo ele fala dos muitos chamados e poucos escolhidos, se reflete a isso. E até hoje nós temos esse convite de Deus, né, e de Jesus, para que nós tornemos as nossas vidas um local melhor para a gente viver com as outras pessoas também. E sempre pensando que, através desses chamados, a gente pode se observar e diminuir essas tendências negativas que muitas vezes nos atrapalham no nosso caminhar, mas que às vezes a gente não tem ainda todo o conhecimento, né, para conceber isso e poder estar num patamar melhor. Então, ele também fala da porta estreita, que a porta estreita ela seria aquilo que Jesus falava do caminho reto, né, do caminho de valores morais, éticos, e que muitas vezes a gente prefere ir pela porta larga da perdição. E a porta estreita, ela nos ensina exatamente a nos desdobrarmos em nós mesmos, nos observando o que nós fazemos de bom, o que ainda há a melhorar, o que ainda pode ser feito tanto para a gente quanto o nosso próximo. Então, nesse sentido, esse capítulo ele vem trazer muito conhecimento para a gente e para os nossos irmãos. E eu tenho uma história em relação a esse chamado, que é de um rapaz que ele gostava muito de festas, né, de sair para festejar com os amigos, beber, e né, quase todo final de semana ele ia fazer uma festa com seus amigos.
E num dia, ele sofreu um acidente e ele ficou paraplégico em função de acidente com bebida e deu essa resposta na vida dele. Então, ele ficou se perguntando por muito tempo, né, aquela parada obrigatória fez com que ele pensasse por muito tempo o que ele estava fazendo da vida dele. E ele sentiu que aquilo era um chamado de Deus, um chamado para que ele pudesse parar e perceber o que ele tinha a mudar, o que ele tinha a melhorar. E isso foi um exemplo de que aquele rapaz, ele tinha um chamado, ele tinha um propósito para a vida dele, que ele talvez não estava observando, que ele estava deixando de lado, e era um propósito ligado à espiritualidade, a Deus, e a sua caminhada mesmo. Então, por uma via tortuosa que ele passou, por um acidente, ele acabou, então, tendo esse desfecho, mas, ao mesmo tempo, foi visto que ele podia encarar isso, né, com um novo sentido de vida, com uma nova consciência mais ampliada, para que ele pudesse realmente se ligar no chamado de Deus. Então, esse capítulo ele fala de quem muito receber, também muito será cobrado. Porque a gente sabe, como espíritas que nós somos, nós temos um manancial de conhecimento à nossa disposição. A biblioteca aqui da casa, ela tem, né, vários livros que a gente pode estudar, que a gente pode ler e ampliar o nosso espectro de conhecimento do espiritismo. Então, nesse sentido, nós realmente seremos mais cobrados, porque nós também recebemos muito, né? O espiritismo como a terceira via que vem para nos dizer, né, toda a concepção de Jesus, tudo que ele nos ensinou. Então, dar-se-á aquele que tem, que é o objetivo disso, que é aquele que tem conhecimento, que tem a vontade de conhecer mais, ele vai receber mais também. Pode ser paradoxal, aquele que tem vai receber mais, mas o que é que ele tem? Ele tem essa vontade, ele tem essa identificação com o espiritismo, ele tem essa vontade de estar próximo de Deus, de estudar, de se desdobrar em relação a isso. Então, nesse sentido, é importante. E eu trouxe para vocês uma oração do livro Leis Morais e Saúde Mental, um estudo da terceira parte do Livro dos Espíritos, do médico Sérgio Luiz da Silva Lopes, que ele traz várias leis, cada uma das leis morais, explicando do ponto de vista psíquico, né? E é bem interessante isso. Então, eu trouxe uma oração desse livro, que é assim: oração da intimidade. Senhor, ajuda-nos a nos tornarmos melhores, principalmente na nossa visão de nós mesmos. Manda-nos o teu bom mensageiro para que lhe limpe nossa visão. Reveste-nos de teu sorriso e ensina-nos tua canção. Mostra-nos tuas estradas e localiza onde estamos. Quando olharmos para o futuro, que possamos ver a esperança. Quando olharmos para o passado, que enxerguemos os carinhos recebidos, mesmo que escassos sejam esses a serem lembrados. Todos os tivemos, não fosse assim, não estaríamos vivos. No dia de hoje, dá-nos tuas bênçãos em abundância, e não nos economizes de tua luz. Mesmo que ela nos ofusque os olhos ou nos embriague os sentidos, só assim poderemos observar o alvo,
não aquele dos nossos planos limitados, mas aquele de nossa divina destinação, o de atingir as estrelas que margeiam tua morada no universo sublime do teu infinito amor. Então, fiquem com Deus e que assim seja.